assim, se apresenta para todo mundo que não conhece aí do Brasil inteiro. Olá pessoal, meu nome é Lili, estou na equipe desde 2014. No começo de 2014 comecei a fazer parte dessa equipe, é incrível. Fazer um merchan. A gente tem que se iludir um pouquinho, né? Tá certo. Então, Lili, explica pra galera em casa aí do Brasil aí como é que funciona o jogo, a parte dos penal, né? 1x2, 1x1, 1x3 e 1 by todo mundo. Vamos lá. Esse ano tivemos uma grande alteração, né? De jogador morto não poder falar mais nada. Anteriormente, quando o jogador morto, a gente deixava o jogador gritar no máximo 3 vezes, falar que tá morto, para ajudar, né, auxiliar o time próprio. E hoje em dia a pessoa ainda tem esse costume de reclamar, de falar palavrões, etc. Então daí a gente começa arrancando mais um, até o cara parar de falar. Então o jogador não pode falar mais nada. Tomou o tiro, sai mudo. Sai. É aquilo, né? O morto não fala. Boa, Se falar, vai sair assustando todo mundo. Tá certo, é isso aí. Então se o cara foi lá pedir pra checar, morreu. Sai mais um comigo, mano. Na famosa banqueada, né? Que é mais que acontece. O cara vai banquear, os dois se acertam, mas de repente o juiz viu que um acertou primeiro que o outro, não pode falar nada. Sim. Nesse caso a gente fala que é troca, né? Que tá um cano apontado por outro. Mas nesse caso também tem 2 casos envolvidos no meio. Um é um cano, que já estão um na mira do outro, né, atirando, porque você sabe que está vindo o pessoal na sua direção e você já está preparado para acertar nele. Aí a gente fala que uma troca sai os dois, porque às vezes é questão de segundo, o pessoal na adrenalina fala, não, ele tomou primeiro e eu tomei depois, não tem essa, porque o juiz viu que os dois estavam um preparado para o outro. Acontece às vezes que na alta da adrenalina o cara se assusta, toma tiro, só que ele não estava preparado, você vê que ele estava escondido e não sabendo que o jogador do time adversário está indo para eliminar o jogador, né? Nesse caso a gente não considera como uma troca e a gente desculpa pela palavra que agora na minha cabeça, o jogador tomou primeiro, porque ele não estava preparado para atirar no outro e ele acaba revidando no outro jogador. Aí vem a penalidade de 1x2, porque ele tomou primeiro e atirou. Tá. Então se o jogador tá na linha, o outro atira a primeira dele, ele vira e atira, aí é o 1x2. Sim, porque aí eu vi o revide, porque ele já tá morto, ele tomou primeiro, né? E assim, mas como é que você vê que o jogador atira? Você sempre tá esperto com a exposição do jogador que não tá vindo. Porque a gente consegue, por experiência que a gente tá dentro do campo, né? A gente vê que o jogador está... O que ele vai fazer? Se ele vai avançar, se ele vai ficar ali, se vai ficar plantado, se ele está pronto para atirar, aguardando. A gente consegue... Não é minha interpretação, né? A gente consegue prever a atitude do jogador. O tempo inteiro tem que estar esperto, então, sempre ligado na jogada, sempre olhando. Principalmente nessas trocas, a gente tem que ficar 100% atento nos dois lados. Quantos rangers estão mais ou menos em campo hoje? Hoje eu acho que estamos com 10. 10 rangers? Sim. Praticamente um ranger para cada jogador? Sim. Para facilitar para poder o penal, né? Sim. Tá. Explica pra gente aí como é que funciona o 1x1. 1x1 é caso quando o jogador ele recebe o tiro, só que ele começa a cantar ou ele começa a pular de uma banca para outra. Ali a gente já sabe que o jogador ele tá morto, mas ele tá dentro do jogo. Ele não está se checando e nem se retirou do jogo durante um game. E se ele atirar, aí 1x2. Aí já sobe pra 1x2. Então o jogador tá na mesma posição e atirou com o tiro. Sim. Porque, desculpa, cortando, porque infelizmente hoje, como a gente está em menos também, a gente não consegue ver o jogador 100%, que é questão de posicionamento, que às vezes ele pode estar tomando tiro do outro lado, que a gente não vê, que é o ponto cego pra gente. Entendi. Beleza. E quando o jogador, por exemplo, toma um tiro no cinto, que ali é uma região difícil de sentir. No cinto, de acordo com a regra, é acima do tube que não vem a penalidade. No Não tem penal. lateral aqui, né, mesmo com cinto, ele tem a penalidade, porque é uma parte que ele sente e ele consegue se checar. Porque em cima do tube, às vezes, porque por causa do barulho, a pessoa não escuta,
é uma área que você realmente não sente, né? Então... Quando é um tiro óbvio que ele consegue saber que acertou, aí vem a penalidade no bite. Se ele continuar jogando. Sim, se o jogador conseguir retirar. Ou o juiz já anunciou que ele tá fora e não sai, porque continuar o progredir o jogo. O famoso 1x3, Aí vem. que acaba jogo. Aí é quando o jogador ele toma um tiro e se limpa. É a famosa roubada na cara dura. Pois é. É um tiro óbvio limpo. Meu, é assim, para um jogador hoje em dia receber o one-by-two tem que ser muito cara de pau, né? Porque assim, o juiz também fica meio assim na hora de aplicar por causa da interpretação. Às vezes o jogador realmente não sabe, ele pega a encosta no bunker, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Sim, pois é, a gente presta muita atenção. Tirando a máscara, o cara tenta passar a mão. Sim, pois é. Ou no ombro, tenta dar um miguezinho assim no bunker, né? E como vocês conseguem diferenciar, por exemplo, quando o jogador tá na trocação e ele fica fazendo um snap, encostando num bunker sujo? Vocês têm um plano assim, tipo, o tamanho da sujeira que fez? Como é que vocês conseguem ter a diferença? Essa diferença, no que você fala, a gente tem no splash, né? Isso tem, a gente fala assim, se o splash é maior que uma moeda de R$1, é considerado como um tiro. Aí é eliminado. Mas assim, de encostar essas coisas, aqui em São Paulo, do juiz, é muito difícil disso acontecer, porque todo tiro que você recebe, ele tem um sentido. Tipo, a direção do tiro. Vai fazer a direção. Sim, então quando você encosta, fica toda melecada ali, ou às vezes com uma bolinha certinho. É muito difícil. Ou às vezes quando mesmo assim as bolinhas no chão, que o juiz fala, o jogador chega e fala, juiz, dá pra você limpar aqui? Porque vai que eu ajoelho em cima, fica a marquinha de tinta e o juiz acaba interpretando que é tiro. É muito difícil porque fica uma sujeira, né? Tipo, não fica um negócio assim, não faz sentido. É uma situação que acontece bastante, com bastante pessoas, que aconteceu até comigo, de dar o slide em cima da bolinha. E aí você acaba manchando também a roupa. Sim. Que tem, por exemplo, o corner, por exemplo, que fica lotado de bola. Às vezes a bola não estoura, lota um monte. Por isso que a cada jogo que termina, vocês também estão rastelando para tentar tirar, né? Isso é um jogo difícil de você ter o tato para poder saber se foi um tiro ou não. Vem só com o tempo, né? Sim. Tanto que hoje em dia o Japa também tá pelo Brasil inteiro dando a clínica. Tem várias imagens e vídeos que ele mostra pro pessoal para ver. É um tiro básico, né? Que faz o jogador identificar, ó, isso é um tiro. Né? Tem às vezes uma que fica tipo um risquinho, que é muito difícil de identificar, mas aquilo sim é um tiro. Um tiro mesmo, né? Então, beleza. Só tem às vezes uma coisa que é muito difícil tipo, que vários jogadores, não vou falar assim, porque infelizmente a gente não é Deus, ninguém é perfeito, né? Tem às vezes o jogador, ele na corrida, ele toma um tiro, dá um slide, dá um Superman, né? Que o tiro já sai assim, nessas horas o juiz fica muito atento, né? Porque a gente prevê a atitude do jogador, então sempre um passo antes do jogador, para não acontecer do jogador passar por tiro e continuar jogando. Uma situação que às vezes eu vejo acontecendo muito, o jogador, o juiz dá um penal, ele ainda tá, por exemplo, jogando por trás, e ele sai correndo pro campo, e aí acaba levando mais um jogador, mas ele tá morto. O que vocês acabam fazendo? Qual que é o tipo de análise vocês tomam? Vocês tiram o jogador, dão um penal, porque de repente foi na movimentação dele, ele tá no center aqui, saiu pra matar o Snake, matou o Snake, mas o Snake pegou ele e foi pegar pro Doritos. Então, nesse caso, essa situação mesmo você falou, o Snake, ele progrediu ali, né? Porque o cara passou, deu um tiro no Snake, o Snake virou, deu um revide nele. Ali já vem a penalidade no one-by-two. Agora, no caso, teve a troca, a tinta marcou nele. Nossa, é pra trabalhando O problema lá atrás do ar lá. Mas continuando que dá pra escutar agora, diminui. Bom. Então, quando nesse caso, no CBP, a regra diz que a gente elimina, dá penal, porque ele já tá contigo, ele continuou jogando. E o jogador que ele eliminou, a gente não tira, porque ele atirou morto, né? Tiro em
válido. Sim. E no Expo, tem que sair sim, dos dois lados. E a gente reviu na hora da volta, né? A gente, tipo, ele atirou, eliminou mais dois, só que ele já tava morto. A gente matou os dois do time dele. Além da penalidade, tira mais dois, porque ele matou do outro lado. E os dois que já estavam com tiro, tem que sair. E quando o cara tá com tiro, pega a bandeira e crava a bandeira. Nesse caso, a gente vê se tem mais jogador no time, né? Porque se estiver faltando um jogador pra gente tirar o 1x2, né? No caso, perde a pontuação e a posse é cravada e é repassada para outro time. E os jogadores que estiver faltando pra gente Dá um penal. a gente revive no time adversário, porque no CBP é pela pontuação, né? Então você não fica devendo. O cara devolve a morte do jogador do time adversário. Sim, e passa a posse cravada. Tem uma pergunta lá depois. Tem pergunta? Pra Lili? Pra Lili. Temos pergunta pra Lili. Pode vir aqui. Quem vai fazer a pergunta pra Lili? Se é chinês, é chinês. É internet? Olha lá, tamo chique mesmo, hein? O negócio tá firmeza, hein? Cadê a pergunta? Lili sem dona peteca. Breno Germano. Bola que bate no bunker e ricocheia no jogador. Estourando. Vale? Vale sim, porque é um tiro que saiu do marcador adversário. Ah, então ele Só tá não- eliminado. Sim, só não é válido quando o jogador pega a bolinha e começa a jogar na mãozinha, né? Jogar a bolinha na mão não vale? Não. Só dentro do marcador? Sim, o tiro só é válido a partir do momento que ele é atirado através de um outro marcador. Ah, legal. Aproveitando já que estamos falando desse assunto de pegar bolinha e tudo, imagina o jogador caiu o loader no meio do caminho. O loader fica para trás, ele progride para o próximo banco. O que significa? O jogador deixou o loader para trás e foi para o próximo Ele banco. já está eliminado. Na regra fala o equipamento que você carrega, além do bar Sox e do limpacano, qualquer equipamento, aí os tubos e qualquer outro equipamento, 1 metro de distância, o jogador já está eliminado. Então, 1 metro de distância. Isso. Às vezes na chuva a tampa fica aberta, cai, Cai. também está eliminado. Até a tampinha do loader é considerado equipamento completo do cara. Sim. Pô, interessante essa regra aí. Pessoal, tem que ficar atento, porque o pessoal às vezes dá slide, cai o loader pro meio do caminho e vai embora, o cara progride. Tá na meia da trocação. Tem uma outra, às vezes o jogador fala, o outro jogador deixou o tubo cair, eu posso pegar? Se o tubo estiver dentro da linha branca e não estiver com tiro, você pode pegar. Esse é um outro detalhe também que as pessoas não se atentam. Quando o tube tá com um tiro no chão, se ele pegar, ele é eliminado. Sim, sim. Ele é eliminado, né? Sim, por isso que na hora quando acaba, o pessoal fala não pegar nada do chão, pega depois do juiz checar. Do cheque, depois do cheque. Sim, só que olha, o tubo que tá no campo, gente, tem que ser quando o jogo caiu, quando o jogador ainda está vivo. Né? Às vezes o jogador morreu, aí cai ali ou deixa ali de propósito, o tubo também já está morto, porque vem de um jogador morto. Ah, então eu não posso pegar equipamento de jogador morto. Não, nem se o seu marcador der pau lá, o outro seu amigo estiver saindo, então assim, passa o marcador. Outra pergunta aqui da Donizete Oliveira. Ele, um jogador vivo, pode jogar um pódio para outro que está sem? Claro, você pode passar de qualquer jeito, nem que você jogasse no ar. Mas durante essa passagem, se o seu time adversário der um tiro no tubo e outro pegar, tá Morreu. eliminado. Bom, pessoal, o pessoal participando bastante aqui, bastante pergunta pra Lili, hein? Opa, pode vir, gente, estamos aqui para ajudar. Você mandar um salve pro Doni. E aí, Doni, beleza? E aí, Drell, tranquila? Nice! Tudo bem, pessoal? Bom, aí estamos com a Lili, se alguém quiser mandar mensagem, pode mandar. Tá pronta para responder tudo aqui. Vamos aproveitar o intervalo do jogo, antes dos finais, né? Onde tem a tabela. Heitor, bora pro World Cup. Também. Boa, Rodrigão. Vambora. Você vai pagar minha passagem, eu tô lá.
Vou com certeza. Onde tem tabela de jogos? Passa essa tabela pro pessoal aí. Eu vou passar a bola pro pessoal aqui da filmagem que ele vai explicar certinho aí pra vocês. Só quer saber, né? Eu posso falar um pouquinho sobre esse torneio. No Brasil hoje a gente está com 2 torneios, né? O X-Ball, que é o CBX, que está feito pelo Roga. Ele fez uma etapa aqui em Atibaia, o resto ele faz mais 3 etapas no Rio. Dia 2 de outubro agora vai ter a próxima etapa do CBX, que é no formato X-Ball. E aqui acontece o CBP, que é o Campeonato Brasileiro de Paintball, que é o formato 5-man. Tá? É diferente do X-Ball. Para explicar um pouquinho, né, a regra do X-Ball e do 5-man, o que acontece? No 5-man, você joga um jogo só. Então é você contra outro time, acabou, perdeu, já pontuou, porque aqui a pontuação é para o jogador vivo, jogador morto e cravada. Então assim, e a posse de bandeira também. Então aqui o CBP ele tem essa diferença de ponto. O CBX, o principal diferencial depende da categoria que você joga, que hoje aqui no Brasil está dividido em D5, D4 e D3, que seria, a D3 seria o Open do CBP, a D4 é o Amador e a D5 é o Amador. Cada uma dessas categorias você faz em queda. Então, por exemplo, a D5 é Race 2, são 2 jogos. Ganhou o primeiro, ganhou o segundo, acabou. O D4 é Race 3, então é melhor de 3. Então se você fizer 3 pontos, ganha o jogo. Não conta a morte, não conta nada. Só conta pra ir lá e bater no campo adversário. Diferente também do CBP, você além de pegar invadir o campo adversário, você tem que pegar a bandeira e trazer ela de volta. No CBX, você só tem que invadir o campo e bater no campo adversário. Aí já acaba e você já pontua o campo. Um detalhe também o CBP é 5 minutos direto pro amador e o Open é 7. Não, é 5 minutos pra todos. Tá unificado agora, tá bom. É 5 minutos tudo. Então, independente de acontecer em 5 minutos, acabou. Se o jogo acabar em 1 minuto, acabou em 1 minuto. Acaba próximo entre o próximo time. Agora no CBX é 7 minutos e é jogo corrido. Se você ganhou o jogo em 1 minuto, fez 1 ponto. Se você demorar 7 minutos para fazer 1 ponto, acabou, só faz 1 ponto só e termina. Então é por tempo também. Ou você faz 3 pontos antes e depois faz antes dos 7 minutos, ou você quem fez maior quantidade de pontos durante os 7 minutos. Na Amador é 7 e na Open acho que é 10. É 9. Tem um tempo maior. E o Race também é 4 na D3. Então para vocês entenderem um pouquinho mais sobre CBX e CBP. Aproveitando que você está falando do CBX, né, tem uma outra diferença em questão da regra. No CBP fala da pontuação, né? E no CBX, se o jogador morto ou faltar, né, o jogador para dar penalização, vai prorrogar para o outro jogo. Então, sei lá, tá faltando 2 jogadores aqui que é para dar penal. E pro próximo jogo, esse time vai entrar só com 3. Menos que 3 não pode ter um jogo. Isso aí. Então tem que ver toda essa parte aqui, tem a diferença de jogo de um torneio pro outro. Porque assim, como são vários jogos que acontecem no CBX, o time paga pela penal que ele teve em jogo, no campo. Se não tinha jogador para pagar, no próximo ele tá com menos 1, menos 2, menos 3, conforme foi o penal que ele tomou. Isso é importante dizer também. Isso aí? Então beleza, gente, quero agradecer a Lili aí, manda pergunta aí pra gente aqui pelo YouTube, que a gente responde tudo. Se alguém quiser conhecer alguma pessoa, vamos tentando trazer aqui alguma pessoa para explicar mais também. Eu consegui trazer o presidente da Confederação Brasileira, o Eduardo, aqui para falar um pouquinho com vocês. Tchau, galera, obrigada. Valeu, Lili. Tchau.